A paz do Senhor Jesus, passando aqui para fazer o nosso segundo dia devocional. O nosso devocional hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, versículos 2 e 3, que diz: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no oriente e vimos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele todo a Jerusalém. Essa palavra ela vai falar sobre os reis magos que foram ao encontro de Cristo Jesus ao nascer, né? E a palavra do Senhor diz que esses homens foram ao encontro seguindo uma estrela, como diz a palavra, foram orientados, guiados. E é interessante ver que eles tinham conhecimento, né, da profecia essa de que o Messias, o Salvador, iria nascer. E essa profecia, ela se encontra lá no livro de Jeremias, livro de Jeremias, no seu capítulo 23, no versículo 5, ele diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo, o justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Então, já estava prefigurado, já estava na Bíblia, já estava na palavra do Senhor, que nasceria o Salvador, que nasceria o homem que seria o Salvador de toda a terra, né? Então, a palavra do Senhor ela é cristocêntrica, toda a Bíblia ela é cristocêntrica. E da mesma forma que o Senhor revela suas palavras, e nós temos o conhecimento, sabemos e conhecemos, temos as revelações por intermédio do Espírito Santo, nós vamos ver também o inimigo, né, também conhecendo a palavra. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento da palavra e viver a palavra de Deus. Porque o inimigo, ele tem o conhecimento, tanto que Herodes, ele busca esse conhecimento, e pergunta aonde está o menino que havia de nascer. Esse texto, capítulo 2 de Mateus, vai dizer mais à frente que essa criança, né, ele ao saber de tudo isso, que nasceria um menino, ele tem o conhecimento da profecia, e seria o Salvador, o rei de Israel. Ele procura o quê? Ele procura de uma forma mentirosa, enganosa, enganar os magos, dizendo que quando encontrassem, era para que ele viesse avisar ao rei, para que assim ele pudesse ir lá levar presente e também adorar. Mas isso era uma mentira, como diz a palavra. Mas o Senhor, ele sempre está conosco em todo momento, nos revelando a sua palavra. Nós vamos observar, e no decorrer de tudo isso, quando os magos encontram o menino, Jesus, junto com José e Maria, ele não vai avisar Herodes, eles vão embora e não avisam. E com isso, né, Herodes fica furioso, manda matar todos os meninos, né, todas as crianças menores, com faixa de 2 anos daquela época, para que assim pudesse, né, achando ele que iria exterminar. Mas o anjo do Senhor aparece a José e avisa ele: foge, vá para o Egito, porque Herodes vai tentar matá-lo. Herodes vai tentar matar o menino. E o José, ao ter a revelação em sonhos, né, ele vai, pega o menino e foge para o Egito. E ali fica por um tempo, né? Fica por um tempo até Herodes realizar toda a matança das crianças. E nós vamos ver que chega também o tempo de ele voltar para a cidade, ele voltar para Belém. Mas a palavra do Senhor também diz que o anjo do Senhor aparece em sonho novamente para José, falando para ele que aquele que o perseguia já era morto, que aquele que estavam perseguindo o menino já estava morto, que ele poderia avançar. E a palavra do Senhor diz que ele avança, ele vai, e assim ele ainda teme, né? A palavra do Senhor vai dizer que ele vai temer e, né, voltar para a cidade. Mas a palavra do Senhor diz que ele vai para Nazaré. E quando ele vai para Nazaré,
se cumpre também uma profecia, né, que lá em Mateus capítulo 2, né, no versículo 23, no último versículo desse capítulo, diz: "E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado. Ele será chamado Nazareno." Né? Então, Isaías, capítulo de número 11, no versículo 1, ele fala dessa profecia: "Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará." O versículo 2: "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor." Então, aqui está a profecia daquilo que realmente é o reino do Messias, né? E de que ele prosperaria. Então, que nesse dia, nesse segundo dia do ano, essa mesma profecia que está nessa palavra está também sobre as nossas vidas, porque somos filhos de Deus. Ele diz, né, "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor", que repouse sobre a sua vida o Espírito do Senhor. E o Espírito de sabedoria e de inteligência, que também esteja em nossas vidas nesse ano, um Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza, que nós também possamos ter esse Espírito de ser conselheiro, né? Aquele de realmente estar forte em Cristo Jesus, estar fortalecido para que possamos avançar no reino do Senhor. O Espírito de conhecimento esteja sobre as nossas vidas também. Nós possamos buscar o conhecimento, ter contato com a palavra do Senhor e o temor ao Senhor. Então, esse é o que está sobre Jesus. Está também sobre as nossas vidas nesse dia, nesse ano. Então, que Deus continue te abençoando. Creia que o inimigo ele pode se levantar, ele pode tentar, como tentou contra a vida de Jesus Cristo, mas nada ele conseguiu, porque o Senhor estava no controle. Se Deus está no controle da nossa vida, que possamos ter essa certeza, essa confiança, não duvidar, saber que o Senhor está conosco. Então não tem nada que venha contra a nossa vida. Se nós estamos firmados na rocha que é Cristo, nada vai nos parar e nos impedir de avançar. Então que Deus continue te abençoando nesse dia, e você fique com essa palavra, para que assim o renovo do Senhor venha sobre a sua vida nesse ano. Amém? Fica na paz.